Vamos lá fazer a nossa primeira proposição, tá? O que essa proposição nos diz? Seja V um vetor. Para todo ponto P, existe um único ponto Q, tal que o vetor V é representado por esse novo vetor PQ, tá? Tá, vamos lá a demonstração. A gente vai fazer em dois casos. O primeiro caso é em que o V é igual ao vetor nulo, tá? Se o meu vetor V é o meu vetor nulo, então basta que eu faça, basta tomar o extremo do vetor PQ como se fosse o próprio Q, tá? Como se fosse o próprio P. Por quê? Se o extremo coincide com a origem, então esse vetor é nulo, ok? Então, V, que inicialmente ali seria PQ, vai ser exatamente como P ou Q, o segmento PP. Só que aí você tá aqui é a origem e o final também, então é só um ponto. Então, isso aí é considerado como vetor nulo, ok? Agora, vamos supor que o V seja diferente de zero. Seja diferente do vetor nulo, ok? Então, nós vamos supor que AB, o segmento AB, é um representante para o nosso vetor V, ok? O segmento AB é um representante para o nosso vetor V. E, sobre esta mesma direção, nós vamos prolongar aqui, ou seja, e vamos considerar R como a reta suporte de AB, tá? Como a reta suporte de AB. Perfeito. Bem, vamos ter duas condições aqui, tá? Se o P pertencer a essa reta suporte R, tá? Então, se o ponto P, que é a minha origem, pertence à reta suporte R, então existe... Pertence não. Se esse P não pertence à reta R, vamos considerar esse caso. Vamos supor que o ponto P, não estão falando aqui que para todo ponto P, ele pode estar em cima dessa reta R ou pode não estar. Então, se ele não pertencer à reta R, então vai existe uma única reta S que passa por P e é paralela a R, certo? Que passa uma única reta S que passa por P e é paralela a R, ok? A reta E. Perfeito. Vamos representar aqui, ó. Vamos tomar aqui, nós estamos considerando agora que o P não está sobre a reta E. Digamos que esse P esteja aqui. Então, o que eu estou querendo dizer é que existe uma única reta S, aqui, tá? Que passa por P e mesmo assim ainda é paralela à reta R. Então, nesse caso, elas seriam paralelas, ok? Bem, se o P pertence à reta R, então bastava que a gente tomasse essa reta S aqui igual à própria R, tá? Perfeito.
Se P pertence a R, tome S igual a R. Isso é só para garantir mesmo, porque, como eu falei, né? Eu posso representar um vetor em qualquer lugar. Então, por exemplo, se ele estiver na reta perfeita, a gente já tem aqui segmentos que têm a mesma direção e só basta se preocupar com o sentido, tá? Mas se ele não tiver, se ele não tiver na reta, eu posso tomar uma outra reta que é paralela a essa, ainda vai ter a mesma direção e passa por o ponto P, ok? Tudo bem. Sobre a reta S, tomamos o ponto Q. Então, aqui está o nosso P. E aí, sobre essa reta R, eu tomo meu ponto Q aqui. E qual é a preocupação com esse ponto Q? A preocupação com esse ponto Q é que ele, né? Ou seja, sobre a reta R, sobre a reta S, tomamos o ponto Q, tal que ele esteja o mesmo comprimento do vetor AB, né? Essa que a gente quer, que queremos que ele seja um representante. Então, nós vamos ter que assumir que o segmento AB seja igual a PQ. Ok? Então, eu posso tomar um ponto Q aqui, de tal forma que esse segmento aqui seja exatamente igual a esse segmento daqui. E como eles já são retas paralelas, eles vão ter a mesma direção, certo? E aí, só colocar o sentido adequado. Segue daí que esse segmento AB ele é equivalente ao segmento PQ, semelhante, tá? Então, implica que o segmento AB é igual ao vetor V, né? Que a gente tomou como representação. E, por construção aqui, ele vai ser igual o segmento PQ, que era o que a gente queria provar. Perfeito. Agora, pessoal, vamos uma observação. A observação 1. Bem, o módulo, a direção e o sentido de um vetor V é o módulo, a direção e o sentido de qualquer um dos seus representantes. Então, isso aqui nos diz que se você está trabalhando com o próprio vetor ou com algum representante dele, o módulo, a direção e o sentido é o mesmo. E indica-se módulo de um vetor da seguinte forma: você toma um vetor V e delimita ele por essas duas barras, ou barras duplas, certo? E há uma diferença entre essas duas. No fundo, essa aqui é uma anotação mais geral um pouco, mas a gente vai ver mais à frente, ok? Agora vamos a alguns casos particulares. De vetores. Bem, primeiro caso, o A. Dois vetores U e V são paralelos, seja os vetores U e V, tá? Então, ó, disse que U é paralelo a V, e já vou logo dizer qual é a anotação. A anotação é exatamente essa daqui, ó. Quando eu coloco essas duas barras, eu estou dizendo que U é paralelo a V, ok? Então, U é paralelo a V,
se esses dois vetores tiverem a mesma direção. O módulo, a direção desculpa, falei e escrevi errado. Se tiverem iguais à mesma direção, tá? Esquece o módulo por enquanto. Ou seja, se eles tiverem a mesma direção, eles são paralelos, perfeito? Ok. Vamos lá agora, vou confundir com o que eu ia escrever depois, ao nosso caso particular B. Segundo caso particular, tá? Dois vetores U e B são iguais, ou seja, se você tem os vetores U e V, tá? Disse que o vetor U é igual ao vetor V se, agora sim, tiverem iguais o seu módulo direção e sentido. Então, aqui a gente já requer exatamente os três, tá? Dizer que o vetor, por exemplo, AB é igual ao vetor CD, eu tenho que garantir que eles possuem o mesmo comprimento, eles possuem a mesma direção e também possuem o mesmo sentido, tá? Também possuem o mesmo sentido. Aí eu posso garantir que eles são iguais. Tá. Uma outra observação que eu vou colocar aqui, deixa eu pegar uma outra folha aqui. Uma outra folha. É o seguinte: qualquer ponto do espaço é um representante do vetor nulo, ok? Que é indicado por... O vetor nulo é indicado por esse vetor aqui. Lembre-se, quando eu estou dando esse estilo de aula, a gente percebe que eu não escrevo exatamente tudo, tá? Mas não se preocupe que as minhas notas de aula também vão ser disponibilizadas, onde está tudo bem detalhado. Perfeito. Qualquer ponto do espaço é representante do vetor nulo, tá? Foi o que aconteceu naquela hora que a gente pegou o segmento, na demonstração da proposição 1, que a gente tomou o segmento PP, ou seja, o extremo coincidia com a origem. Então, aquele segmento era um ponto só. Então, esse ponto é um representante do vetor nulo, tudo bem? Ok. Então, um vetor nulo ele pode ser indicado assim, ou, como eu disse, poderia ser indicado dessa maneira, por exemplo, AA, ou seja, o extremo coincidindo com a origem. Pelo fato deste vetor não possuir direção e sentido definidos, considera-se que o vetor nulo é paralelo a qualquer vetor. Então, o vetor nulo é paralelo a um vetor V, por exemplo, para todo V. Vetor. Para todo vetor V seria melhor, ficaria melhor, tá? Então, porque esse segmento, esse vetor nulo não possui direção e nem sentido definido, ele é um ponto só. Ele é um ponto. Então, por ele não ter direção nem sentido definido, ou seja, assim, você meio que supõe que ele seja paralelo a qualquer outro, tá? Qualquer outro. Porque ele é assim, então,
Se eu pegasse um vetor V aqui, poderia ser paralelo, né? Se eu pegasse um próprio vetor, mas em outra direção, nada me garante que ele também não fosse paralelo. Tudo bem? Então, podemos observar isso daí. E um outro caso particular aqui, que eu vou chamar de D, dado um vetor AB, o vetor B, por exemplo, se seja V igual a B. Ou seja, você toma um vetor B que é representado pelo segmento AB. O vetor B menos BA é o oposto. É o oposto de V. E indica-se menos AB ou menos V, tá? Isto é, menos V é o vetor BA. Veja, se você tem um segmento AB e você coloca o sentido, então você tem o vetor V. O que seria o vetor menos V? Seria o mesmo segmento AB, só que aí você muda o sentido. Ou seja, até errei aqui, tá? Que eu coloquei o sentido mesmo, é diferente. Vou riscar aqui, fazer de novo. Você tem aqui o segmento AB, só que agora você está mudando o sentido. Você está vindo de B para A. Então, esse segmento aqui, ó, AB, BA. Então, esse vetor aqui é o nosso vetor menos V, tá? Ou seja, o menos V é o próprio vetor AB, só que no sentido contrário. Perfeito. Pessoal, então, por que a gente pode observar que o vetor menos V, tá? O vetor menos V, ele possui o mesmo módulo e mesma direção de V, ok? Só que sentido contrário, porém em sentidos contrários. Perfeito. Vamos lá, um outro caso particular, que eu vou chamar de E, que é o que a gente chama de vetor unitário. Quando um vetor é unitário? Quando seu módulo é igual a 1, tá? Então, um vetor V é unitário se o módulo de V for igual a 1, ok? Por fim, nessa parte de casos particulares, vamos ao nosso caso F, que é o que a gente chama de versor. O que é um versor, pessoal? Um versor de um vetor não nulo V, é o vetor unitário de mesma direção e mesmo sentido de V, tá? Vou fazer mais simplesmente pelo desenho aqui, que vai dar para entender, tá? Por exemplo, imagine que você toma um vetor V não nulo. Vamos supor que esse vetor V é esse vetor. Aqui está o nosso vetor V. Tá? Aí, você toma um outro vetor
Só que dessa vez, suponha que esse segmento daqui a aqui vale 1, tá? Só que dessa vez, você se preocupa que esse vetor seja unitário, ou seja, que o módulo dele valha 1, tá? Vamos supor que isso aqui é o V, esse aqui é um vetor U1. Então, ó, o que você tem? Esse vetor U1, ele possui a mesma direção do vetor V, o mesmo sentido do vetor V. No entanto, esse vetor é um vetor unitário. Então, aqui, esse vetor poderia ser considerado como versor do vetor V, tá? Porque a definição é essa. É um outro vetor que possui a mesma direção, o mesmo sentido, no entanto, com o comprimento 1, ou seja, um vetor unitário. Se eu tomo esse mesmo vetor aqui, ó, só que eu mudar o sentido, por exemplo, o vetor 2, note que ele ainda tem comprimento 1, tá? Possui a mesma direção, no entanto, o sentido não é o mesmo do de V. Então, esse U2 não seria um versor do vetor V. Perfeito? Ok, eu acho que já deu para entender. G, vetores colineares, tá? Quando dois vetores são colineares, tá? Dois vetores U e V são colineares se tiverem a mesma direção. Se tiverem a mesma direção, ok? Em outras palavras, U e V são colineares se tiverem representantes AB e CD pertencentes à mesma reta ou retas paralelas, tudo bem? Se você quisesse representar, por exemplo, você teria dois casos, né? Você teria, por exemplo, um caso. Imagine que aqui você tem o seu segmento AB. Então, aqui você teria o teu V, por exemplo. Se sobre essa mesma reta você tivesse um outro segmento CD, onde aqui você teria seu representante U, esses dois vetores seriam colineares, porque eles pertencem à mesma reta, ok? Mas eles poderiam também ser colineares pertencendo a retas paralelas. Se você tem uma reta aqui e uma outra reta aqui, que seria paralela a essa. Aqui você toma o vetor U, por exemplo, representado pelos pontos AB, teu vetor U. E aqui você toma o teu vetor V, representado pelos pontos CD. Então, novamente, esses dois vetores seriam colineares porque eles estão representados por retas paralelas. Tudo bem? Estão dispostos sobre retas paralelas. Vetores coplanares, tá? Observe bem. Se os vetores não nulos U, W, UV e W, a princípio a quantidade aqui de vetores não importa, pode ser 3 ou mais, tá? Se os vetores não nulos U, V e W possuem representantes AB, CD e EF pertencentes ao mesmo plano π, disse que eles são coplanares. Por exemplo, se você tem esse plano π e esses vetores U, V e W tiverem representantes aqui dentro. Por exemplo, imaginamos que o nosso vetor U esteja representado desta maneira. AB possui um representante aqui. O nosso vetor CD e, por exemplo, o nosso vetor EF. Então, U,
V e W. Então, se eles possuem representante dentro de um mesmo plano π, então podemos dizer que eles são coplanares, tá? E daqui para frente, ó, vamos guardar bem este comentário aqui, ó. Dois vetores qualquer são sempre coplanares. São sempre coplanares. Só no motivo de justificar um pouco, por que isso acontece? Pois podemos sempre tomar um ponto no espaço e com origem nele imaginar os dois representantes de U e V pertencentes ao mesmo plano π. Ou seja, o mesmo plano que passa por esses dois vetores, tudo bem? No entanto, três vetores já pode ou não ser coplanares.